Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, que o Senhor dê um final de semana maravilhoso e que de preferência na presença de Deus. Mas irmãos, para não ficar muito longo, volto ao assunto. Nós sabemos que Jesus Cristo atravessou o barco, atravessou no barco. E no barco que ele estava, apareceu do nada uma tempestade. E os homens que estavam ali com ele eram peritos, que viviam daquilo. A saber, Pedro, ele era o chefe da cooperativa de pescadores, então ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia andar no mar. Mas o mar se levantou contra a embarcação de Jesus. Tinha outras embarcações, mas ninguém falou nada, só de Jesus, onde ele estava, que estava tempestuosa. Hoje em dia, quando a luta se levanta contra nós, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar e perdemos a bênção. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, homem de pequena fé. Mas verifique que enquanto havia tempestade, o mar revolto, e Jesus estava dormindo com o travesseirinho na popa. Sabe por que ele estava dormindo? Porque ele já disse, está na mão de vocês. Vocês sabem fazer, vocês são peritos. São vocês que têm que fazer. E aí depois eu entendo, porque no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí eu entendo, porque ele fala no livro do livro de Marcos, no seu capítulo 15, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí o que ele me diz também no livro de Esther, no capítulo 4, que a palavra de Deus diz, não pense tu, porque está no palácio será salvo, que se tu não se manifestar, Deus mandará a resposta do céu, mas tu e tua família não será salva. Nisso aqui eu entendo duas situações. Uma é a missionária que nós temos que levar, e tu que está ouvindo que não é crente, tem que se converter para levar a palavra de Deus, porque está em nossas mãos. 2, a palavra de Deus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, será feito. Nisso é glorificado meu Pai, e que dê muitos frutos, sereis meus discípulos. Nesta passagem também, que é João 15:7, está me dizendo duas vezes a mesma coisa, porque ele fala, aquele que pedir, crendo que já recebeu, receberá. E aí ele fala lá, se vós estiverdes de mim, pedir tudo o que quiser, e nisso é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos. Portanto, está falando que nós não temos fé, irmãos, de pedir algo a Deus e crer, e aceitar, e receber. Está falando também que nós não queremos fazer o trabalho de Deus. Os que já é crente, ir para a rua, os que não são, se converter. Porque nós achamos que Deus é Aladim, que nós apertamos uma lâmpada e sai, dá 3 pedidos. Ele está aqui para querer fazer o que a gente quer, porque ele fala, sirva ao Senhor vosso Deus, eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. E não haverá quem aborte no meio de vós, nem estéril. Tu emprestarás a muitos, e não tomarás emprestado. E eu lhe porei por cabeça, e não por cauda. Até aquele que vos fala também está todo errado, porque não cremos 100% em Jesus Cristo. Hoje nós fazemos de conta que cremos, mas a palavra dele diz diversas vezes, ele fala também, aquele que faz por ele, que nesta vida ele dará 100 vezes mais e no mundo vindouro. Agora o problema é que antes de vir a bonança, primeiro vem a tempestade. E quando a tempestade vem, a gente perde a bênção. A palavra de Deus diz que o choro pode durar até uma noite inteira, aí vai demorar de passar a noite, viu? Mas a alegria vem pela manhã e nós não damos ouvido. O senhor talvez não entendeu, eu estou falando da mensagem missiológica que está nessas passagens quais eu proferi, e na mensagem de bênção também, porque está em nossas mãos. Jesus disse que aquele que crê nele faria coisas maiores do que ele fez. E ele até dinheiro da boca do peixe ele não tirou. Nós podemos tirar dinheiro de nós quisermos, nós podemos tirar, não é, quando eu digo dinheiro, são aquelas realizações as quais nós pedimos. O problema é que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar com deleites das nossas vidas. E não é bem assim as coisas. Tudo tem que ter um propósito espiritual. Porque antes de existir o físico, existia o espiritual.
Portanto, irmãos, ouve o que está se dizendo, vamos colocar a prática em fé, ou a fé em prática, me perdoe. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, dará tudo certo, está escrito no hino. Então, Jesus está no nosso barco, vai ter tempestade, mas a vitória é certa. Nenhum daqueles homens se perdeu. E posterior a isso, para nós vermos que é tão verdadeiro, que Paulo estava no barco. Paulo estava no barco. E nenhuma das 76 almas se perderam. Se perdeu até o barco. Porque eles não creram em Paulo inicialmente, mas mesmo assim Deus preservou a vida. Porque Paulo ali representava Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está conosco, creia. Ainda que pareça que está tudo perdido, creia. O próprio Paulo falou que ele chegou a perder a esperança de vida. Mas ele creu naquele que falou. A paz do Senhor para todos, que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve, te traga. E que não creia nas minhas palavras, mas vai orar a Deus e pedir a Ele um esclarecimento que Ele dará a todos os quantos pedir de coração puro e reto. A paz do Senhor para todos.